Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast A Hora do Lucro. No programa de hoje, eu vou responder uma pergunta: por que será que a China está querendo a nossa carne, hein? Como é que a China está ganhando com o nosso confinamento aqui no Brasil? Exatamente sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje. Então, vamos lá. Por que que aumenta o consumo de carne lá na China? O que você que está aqui no Brasil tem que saber sobre isso? Você que tem boi ou você que quer ter boi, por que você tem que entender cada vez mais sobre isso? Agora, por que em julho, especificamente em julho, o consumo ou a compra de carne da turma lá de fora, não só da China, mas dos Estados Unidos também, aumentou e bateu o recorde do mês? O que será que aconteceu? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Souza, eu sou médico veterinário e aqui eu ajudo produtores a construir um lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça com confinamento sem volumoso. Esse programa, esse podcast, A Hora do Lucro, ele foi criado para transformar a pecuária de corte nacional, levando informações que te dão mais eficiência, mais efetividade na produção, na fase de terminação de bovinos. Aqui a gente trabalha com conhecimento que você transforma em aprendizado e coloca em prática aí na sua propriedade. Então, para a gente entender o que eu vou falar hoje, é o seguinte: você tem boi na fazenda, certo? Por que a gente tem gado na fazenda? Qual que é o destino final desse gado? O que é que eles, lá fora, os outros países, estão enxergando que aqui no Brasil a gente ainda não enxergou? O que eles enxergam de objetivo e de futuro lá na frente justifica tudo que a gente tem que fazer no meio do caminho, até esse boi do pasto ir para o confinamento, desse boi do confinamento e para a mesa brasileiro. Então, o que acontece entre o boi no pasto e o bife na mesa? É o processo inteiro, mas o destino final é o bife na mesa. Então, muita gente ainda achando que a pecuária está diminuindo, que a pecuária está saindo da mão de todo mundo, e na verdade o que está acontecendo é exatamente o oposto. Eu vou provar para vocês que estão chegando aqui com a gente hoje. Porque muitas vezes eu chego numa fazenda, por exemplo, e é claro que a gente tem as fases, os momentos. Quem trabalha com fazenda sabe que nem sempre é uma maravilha, que tem muito trabalho para fazer, muito combate, mas que tem anos que se ganha muito dinheiro e que para aproveitar esses anos a atividade tem que ser constante, certo? Como uma atividade que é plurianual. Então, às vezes eu chego numa fazenda e eu escuto assim: Marcelo, mas está cada vez mais difícil realmente fazer isso acontecer, está cada vez mais difícil ganhar dinheiro com pecuária. E eu entendo a dor do pecuarista tradicional, porque eu vivo isso todo dia. Eu vivo as dificuldades, muitas vezes, de conseguir uma mão de obra boa, as dificuldades, muitas vezes, de ter liquidez no produto, as dificuldades que estão acontecendo agora com uma falta de pasto absurda fora, por exemplo, uma situação dessa de queimada que teve agora, que foi triste, que destruiu fazendas inteiras. Então, além de todas essas coisas que não estão previstas, coisas que não são possíveis de se prever, a gente tem as dificuldades normais. Então, a cada ano, o jogo fica um pouco diferente. Se você reparar nos esportes, cada vez a competitividade vai aumentando, certo? Agora, ganha esse jogo, primeiro, quem defende bem, porque sempre tem os ataques. E às vezes eles se intensificam em alguns momentos, certo? Mas ganha principalmente quem ataca de uma forma diferente. Não só a defesa, mas o ataque. Ir para o campo de batalha de uma forma diferente. Então é o seguinte: eu vou mostrar agora para vocês os dados, os números reais da exportação de julho. Então, em julho, nós tivemos o maior valor do ano em exportações, 15,44 bilhões de dólares. Em se tratando de carne bovina, nós tivemos 1,14 bilhões, que significa um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por que será que neste julho, principalmente a China e os Estados Unidos compraram 34% a mais? As exportações cresceram 34% no mês de julho. E aí a China se destacou como o principal destino da carne bovina brasileira. Isso não é novidade para ninguém, certo? Mais de metade do volume exportado vai para a China, seguido pelos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Filipinas, certo? Então a gente já tem esse perfil, já é conhecido, mas por que será que aumentou tanto a exportação agora? E aí veio uma notícia assim: China antecipa a compra, cenário de antecipação da compra da China. Por quê? Porque tem uma expectativa de aumento de preços na carne no Brasil. Não tem segredo para ninguém, certo? Uma expectativa de aumento de preços na carne no Brasil. É isso que está acontecendo, meu amigo. Então, às vezes a gente quer, e é normal, né, ter aquela insegurança. Passamos aí por um período longo de baixa e agora chegou a hora da virada. Eu estou fazendo da minha parte possível para mostrar isso para cada um de vocês. Então, tem alguns motivos, certo? Início da primavera, né? O feriado de Golden Week, enfim, essas coisas que são motivos aí tradicionais. Agora, por que a China vem consumindo cada vez mais carne? Conta para mim. Quer dizer, eu vou contar para você. Talvez você saiba, claro, mas talvez você ainda não saiba que na China existe o hábito alimentar de comer proteína de diversas origens, inclusive de inseto, de grilo, né? Pois é. E aí, quando o chinês começou a comer carne, aconteceram algumas coisas muito interessantes. E não só a China, mas os países que são mais evoluídos, de maior evolução, certo? Mais de desenvolvimento, eles têm aumentado o consumo de carne porque eles sabem a importância da carne em si, para a saúde, para o desempenho, para a capacidade cognitiva, neurônios, certo? Músculos, parte muscular, então desenvolvimento físico. Mas Marcelo, por que você está falando isso, Marcelo? Eu quero saber a ração certa, eu quero saber o número de dia de coxa, eu quero saber o tipo de gado que eu tenho que comprar. Tudo isso faz parte, mas antes de cada uma dessas coisas, você precisa saber, nós precisamos saber e entender por que a gente faz carne. E uma vez entendendo isso, olhar lá na frente e ver
que assim como aconteceu na China, vai acontecer no Brasil, já está acontecendo. Eu, oficialmente, faço parte como diretor do projeto GPB nas escolas, da Associação GPB, onde a gente tem uma iniciativa que eu vou contar mais tarde para vocês. Mas, enfim, o chinês sabe, o americano sabe, as nações mais evoluídas sabem que a carne tem um papel importantíssimo porque ela é riquíssima em aminoácidos essenciais e vários outros nutrientes, ácidos graxos importantes, certo? Tanto para o desenvolvimento dos músculos, quanto para a recuperação muscular. E aconteceu uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes chega alguém lá e conta uma história bonita, e alguém conta uma história bonita, e aí essa história bonita, de repente, todo mundo começa a acreditar. E essa história bonita tem um final triste. Lá em 1950, começaram a falar que comer carne entupia o coração. Você já deve ter ouvido isso, que comer carne entope o coração, não é isso? Entope às vezes. Pois é, começou essa conversa. Aí, todo mundo começou a parar de comer carne, parar de comer carne, parar de comer carne. E o que aconteceu? As pessoas passaram a comer mais carboidratos simples, que eu já vou falar já, como açúcar, farinha branca. E o que aconteceu? Aumentaram os índices de obesidade e diabetes tipo 2. Inclusive, o açúcar e a farinha branca também formam colesterol e aumentam o colesterol. Se você pesquisar aí os médicos da internet, você vai descobrir, você vai ver isso daí falando. E aí, eu trouxe um trabalho americano, que o título é The Scope for Manipulating the Polyunsaturated Fat Acid Content of Beef. Então, esse é o título, né, que é estudar o perfil dos ácidos graxos poliinsaturados da carne, e na verdade tem um deles, inclusive, que está sendo comprovado que é eficiente na prevenção do câncer. E aí, então, chegou-se à conclusão que as pessoas pararam de comer carne e começaram a ter mais diabetes. Diminuíram o consumo de carne e começaram a ter mais obesidade. O índice de obesidade nos Estados Unidos explodiu. Só que a nossa história, a natureza, é sábia. Deus criou tudo perfeito, criou a cadeia alimentar. O homem criou a farinha branca, o açúcar branco, porque lá na natureza é tudo integral, certo? Tudo em equilíbrio. Para falar desse equilíbrio, antes de continuar aqui com a minha apresentação, eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, vocês devem, em algum momento, ter ouvido falar que em um determinado momento, né, daí acharam que estava aumentando os elefantes, tinha muito elefante lá num... Aliás, na verdade, lá no Parque Kruger, na África, está um parque na África, então eles fizeram lá reservatórios de água para os elefantes não morrerem de sede. Mas beleza, aí aumentou a água, os elefantes... Ah, que bonito, né? Poxa, o elefante não pode morrer de sede, tá certo, fizeram lá. E os elefantes beberam água e cresceram. Aí os elefantes começaram a comer demais, começou a se extinguir a população de gnus e outros cervídeos. E aí os homens foram lá e mataram os elefantes. Deus cria tudo num equilíbrio, numa harmonia. E a carne também. Então, lá na época das cavernas, quando a gente volta lá na época das cavernas, a gente vê que depois da descoberta do fogo, depois que o homem descobriu o fogo, começou a cozinhar os alimentos, que a civilização realmente evoluiu pra caramba. O tamanho do cérebro aumentou muito, o desenvolvimento intelectual do ser humano comendo a carne a partir da descoberta do fogo é um marco na evolução da espécie humana. Então, o consumo de carne em harmonia, o consumo de carne de um animal que ele é criado para isso, ele é perfeito, é tudo certo. E isso aconteceu depois da descoberta do fogo. E aí, força muscular, hoje a gente tem atletas, a parte de explosão, recuperação, resistência, muito importante isso, certo? A parte do desenvolvimento intelectual também. Agora, e aí com tudo isso é bom que a China consuma mais carne? Nossa, Marcelo, mas eu não sei, essa exportação aí, não sei até que ponto eu consigo, se é bom, se é ruim, acho que é ruim no fundo, porque toda carne boa vai para a China, né? Pode ter alguns pensamentos assim meio distorcidos, mas na verdade, quanto mais carne se é consumida, mais carne precisa ser produzida. Quanto maior a demanda de carne, mais gente produzindo carne. E, indiretamente, o acesso à carne da população brasileira aumenta. Precisa produzir mais, tem mais. Agora, como é que essa produção tem acontecido? Como é que eu como educador aqui na internet, eu como diretor do projeto educacional do GPB nas escolas, eu tendo como o projeto Geração Bife, sou líder do projeto Geração Bife, que é para criar uma geração que entende a importância da carne. Como é que a gente tem feito, como é que a gente tem instruído os produtores a ter mais produção, a ganhar produtividade, que tem sido feito aqui no Brasil? Eficiência nutricional, confinamento, o que a gente tem feito no confinamento? Quem está aqui, da minha turma, sabe como é que a gente faz, já sabe. Como é que a gente faz? A gente maximiza a eficiência nutricional, um animal que está cada vez mais bem cuidado, certo? Vocês devem estar vendo aí iniciativas diferentes para o animal estar melhor na barra de confinamento, consumir melhor, chegar mais bem preparado, sair mais rápido, e aí vem a evolução genética dos animais, que cada vez mais é marcante no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos projetos que fazem seleção de carcaça de Nelore por ultrassom. Então, a evolução genética brilhante e genética não para animal de pista só, genética para animal comercial. Então, a gente ganha produtividade com melhoramento genético do gado e não com a questão hormonal. A gente ganha produtividade com eficiência nutricional, manejo de bem-estar e uma evolução genética importante. Então, o boi é um animal que aqui para o nosso país é um animal muito útil, e não só para o nosso país, para os países mais desenvolvidos também. E
com isso, né? Muitas vezes a gente ouve conversas diferentes do que a gente vive, do que a gente sabe que é verdade. O boi é muito útil para a evolução da espécie humana, não só para a carne, pelo couro, pela gordura que ele produz, pelas vísceras, por N coisas, pelo pelo, pelos cascos, pelo chifre, pela pedra da vesícula biliar, que faz remédio, que custa mais que ouro, uma grama de pedra da vesícula biliar do boi, não por mais de 250 subprodutos, mas também pela carne. Não só por isso, o boi é útil e nunca vai entrar em extinção, porque o boi é criado para o nosso consumo. Tudo na natureza é perfeito, certo? E aí, lá na Austrália, eles fizeram uma pesquisa, e isso motivou bastante essa nossa conversa de hoje, porque você que tem esse conhecimento pode levar esse conhecimento para frente, para o seu filho, para a escola do seu filho, para o produtor que está aí do seu lado, achando que não dá mais para ter boi, achando que a pecuária vai acabar, achando que é o fim do mundo, e se ele está achando isso, talvez tenha tido muitos problemas, muito prejuízo, muitos traumas, e você pode mostrar para ele que, na verdade, nós estamos vivendo um momento completamente oposto, de turbinar, de bombar a pecuária, de crescer muito em escala, porque o mundo inteiro, principalmente as nações mais evoluídas, aumentam o consumo de carne. É exatamente isso que está acontecendo na Austrália. É exatamente isso que a gente tem a responsabilidade de fazer aqui no nosso país. E aí eu estou mostrando aqui uma pesquisa da percepção dos australianos sobre a indústria da carne vermelha, né? Australian Perceptions About the Red Meat Industry. Então, um entendimento do que aconteceu com as pessoas, né? Ou seja, cada vez mais as pessoas que conhecem a indústria da carne, que conhecem o campo, que conhecem a criação de boi, que conhecem cria, recria, engorda, cada vez mais que as pessoas conhecem, elas entendem a contribuição do nosso setor para as economias dos países, para a segurança alimentar dos países, tendo o boi com um destino, uma função muito nobre, que é produzir carne. Então, a gente cuida do boi cada vez melhor, porque um dia ele vai ser transformado, vai se doar para fornecer carne para muita gente, certo? Todo mundo vai morrer um dia. E não é porque a gente vai morrer um dia que a gente tem que cuidar mal da gente, cuidar muito bem, certo? E é isso que a gente está fazendo. Então, na Austrália, as pessoas que têm informação, que conhecem isso, estão cada vez mais apoiando, entendendo a importância da indústria da carne. E aí nós estamos falando de uma indústria, e uma indústria como uma empresa. E uma empresa que, como indústria, tem que ter gestão, certo? E exatamente esses pontos de controle fazem a diferença entre quem tem boi e quem é pecuarista. 76% dos australianos têm intenção de se manter consumindo carne vermelha porque nutricionalmente ela é rica, ajuda na saúde e ainda, além de saúde, nós estamos falando de gosto, de bem-estar. Então, 76% dos australianos entrevistados vão se manter comendo carne porque entenderam a importância do consumo da carne. 24% dos australianos têm reduzido as despesas de saúde, certo? Considerando a questão de bem-estar animal, certo? E que é muito importante, a questão ambiental, que é muito importante. Então, é muito impactante a gente entender como a cadeia da carne vermelha lá na Austrália está sendo percebida. Cada vez mais as pessoas querem saber, entender, conhecer. E as pessoas que conhecem que o produtor lá faz, consomem mais. E por isso que a gente está aqui hoje. Porque não é só ensinar, claro que nem o Evaldo falou lá da porteira para dentro, é importantíssimo. Da porteira para fora também. Nós estamos falando em mercado, estudo de mercado, nós estamos falando em fazer um hedge, fazer uma put, nós estamos falando em sofisticação da produção. Mas isso é o meio. O que é o final? O final é o papel que a gente tem de servir a sociedade com a produção de um alimento tão nobre quanto a carne vermelha. É isso que a gente precisa falar, e não é só entre nós, porque entre nós a gente já sabe. Nós temos que falar fora de nós, nas nossas rodas, que não são de pecuária. Por exemplo, além de veterinário, de consultor, eu também sou atleta, então eu vou lá no clube, treino lá, faço minha maratona aquática, converso com todo mundo sobre a importância do consumo da carne, eu conto como a minha performance melhorou depois que eu comecei a tomar uma proteína de carne em pó. Chamava carnívoro. Aí eu tô lá na igreja. Lá na igreja também tem que falar isso para as pessoas que estão lá na igreja. Aí eu tenho roda de amigos, por exemplo, que são empresários de outras áreas, aqui em Bauru, certo? Então eu tô sentado lá tomando vinho ou no restaurante, ou conversando da importância da produção da carne vermelha. Eu estou lá no Aras com os cavalos da minha filha, numa competição de pismo, aqui em Jaú do lado, numa roda, vendo a prova, tendo a oportunidade de falar sobre a importância da cadeia da carne vermelha. Então, é isso que eu estou dizendo. Lá na Austrália, cada vez mais acontecendo isso, as pessoas entendem, conhecem a importância e consomem mais carne, sabem dos benefícios para a saúde. Cada vez mais a China importa a carne do Brasil. Então, é exatamente isso que está acontecendo agora. E aí, o que aumenta? Aumenta a confiança em nós, que trabalhamos na cadeia da carne. É isso que a gente quer. A gente quer mostrar para as pessoas como é importante o que a gente faz. Porque, obviamente, que isso lá na frente gera uma maior demanda, a gente produz mais, maior demanda. Então, é exatamente isso que acontece. Agora, muitas vezes, o produtor pode falar assim, Marcelo, hoje, numa fazenda, é cada vez mais difícil achar gente boa para trabalhar. Então,
Diante de toda essa perspectiva que eu trouxe aqui de aumento de consumo, de recorde de exportação de China, de Austrália, de Estados Unidos, de virada de ciclo pecuário, a realidade, você pode falar tudo isso, Marcelo, mas a realidade lá na minha fazenda é uma dificuldade enorme para fazer a coisa acontecer. É a turma que não tem mais aquela vontade de trabalhar. E eu digo para você que eu entendo o que você está dizendo e entendo que eles também estão sentindo, porque as necessidades dos nossos colaboradores mudou demais. O nível de informação que eles recebem pelas redes sociais mudou demais. Você está aqui hoje recebendo uma informação sobre aumento de perfil de consumo, aumento de exportação, sobre a importância da cadeia da carne, sobre o que vai acontecer com a cadeia da carne daqui a alguns anos, como você se beneficia disso. Você está aqui hoje entendendo isso e eles também estão vendo outras coisas, tendo outras necessidades. E esse é o ponto-chave, a questão para a gente atender essas necessidades. E é claro que tem muito serviço. É lógico, e não acaba mesmo, não acaba mesmo. Há algumas semanas atrás, eu estava rodando pasto numa fazenda, 4 horas da tarde, nós chegamos perto, entramos no pasto, o gado já veio atrás, veio rodear. Vamos fazer a vistoria do bebedouro de água, do coxo d'água, vazio. E não era de um dia só. 4 horas da tarde, a pipa do outro lado da fazenda. Só uma situação. Uma situação. Então, comprou um vagão novinho para tratar do confinamento, no terceiro dia já entupiu a bica. Tá tudo certo, confinamento rodando lindo, mas, pão, acabou o milho. Não entregou milho, era para entregar, não entregou milho. Coisas assim acontecem sempre. Agora, nós temos formas de, dentro das fazendas, dentro das propriedades, ter plano A, plano B, ter o procedimento estabelecido, ter as pessoas que têm responsáveis por cada coisa e fazer cada vez melhor. Porque o fato é que, de verdade, cada vez vai precisar mais de carne. E quem vai ficar é quem busca aquela eficiência, certo? Então, hoje nós falamos sobre a importância, sobre o que está acontecendo lá fora, por que os países têm importado mais carne do Brasil e o que vai acontecer com essa demanda de carne daqui a alguns anos. Por isso, se você que está aqui hoje quer continuar aí firme, quer ganhar com pecuária, controle na sua propriedade é fundamental. Mas não só isso, planejamento. Como é que você quer estar daqui a 12 meses? Como é que a sua propriedade tem que estar daqui a 12 meses? O que você vai fazer para transformar a sua propriedade em 12 meses? Essa é a pergunta que você tem que se responder, porque daqui a 10 anos, se Deus me permitir, eu ainda vou estar aqui falando muito bem do consumo da carne, falando muito bem de tratar os animais cada vez melhor, de ter uma produtividade cada vez maior, tratando esses animais bem, e eu vou estar aqui ainda. E o mercado vai estar completamente diferente do que a gente está vendo hoje. Hoje a gente produz aí menos carne que os Estados Unidos, certo? Aproximadamente 9, 10 milhões de toneladas, e lá eles estão em 11. Daqui a 10 anos, potencialmente, a gente vai mais que dobrar essa produção. A gente tem espaço, tem gente boa, tem clima, tem todas as condições e tem necessidade no mundo. Então, a escolha é sua. Você quer fazer parte desse time ou não? Se você quer, para finalizar a edição de hoje, eu recomendo fortemente que você passe a falar sobre isso com as pessoas que estão à sua volta, levando essa informação da importância do consumo, do que a gente faz pela cadeia da carne no Brasil, leva para os seus amigos a isso.